A gente segue aqui no Mulher Demais com mais informações para vocês que acompanham diariamente o nosso programa. Sabe que na quarta-feira a gente sempre aborda algum tema relacionado ao direito. E hoje é um pedido de uma telespectadora. Você trabalha em uma empresa há muitos anos e aí de repente se engravida, não é? Às vezes é um sonho, às vezes acontece, simplesmente acontece. Enfim, quais são os seus direitos relacionados a isso? Ou ainda, você entrou agora no emprego e descobre que está grávida. Precisa faltar para ir a consultas, porque isso faz parte da rotina do pré-natal, fazer exames, consultas. O que é que a legislação trabalhista garante às mulheres grávidas? Quem vai falar sobre esse assunto hoje é a advogada Isabelle Cruz. Bom dia, Isabelle! Seja bem-vinda ao Mulher Demais. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A alegria nossa. Isabelle, a gente vai falar de um assunto que é bem delicado, porque é um trabalho... o trabalho faz parte do dia a dia de todos nós, né? E a gravidez é sonho de muita mulher e às vezes é um acontecimento na vida de quem não está esperando, mas é uma realidade. Significa dizer que nos próximos 9 com 4, 13 meses, a sua vida vai ter um serzinho que vai precisar se ajustar, pelo menos dentro da legislação trabalhista, né? Porque 9 meses da gravidez, mais 4 da licença maternidade. E aí é que começam a surgir as dúvidas. Quando entra na empresa e descobre logo em seguida que está grávida, consegue ter todos os direitos assistidos? Sim, com certeza. A partir da confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto, a empregada ela tem direito à estabilidade no emprego. Não importa se o contrato é por prazo determinado, ou seja, contrato de experiência, ou se a empregada está no aviso prévio. A partir da confirmação da gravidez, ela já tem direito à estabilidade. Ou seja, os 4 meses, os 5 meses que você fala, envolve os 4 de licença maternidade mais um. Quando retorna, tem mais um mês. Que pode ser até o de férias. Sim, se for combinado com a empresa, você pode estender o período. Se você já tiver o período aquisitivo completado, você pode combinar para ficar mais um tempo em casa, ou então você retorna, mas tem direito a essa estabilidade no emprego. Entendido. Quem vai fazer consulta, aquelas consultas mensais, recebe um atestado o dia inteiro para não comparecer ao trabalho ou só das horas que está na consulta? Não, a empregada ela deve combinar previamente com o empregador que vai fazer a consulta. Ela tem direito no mínimo 6 consultas e exames complementares, mas ela tem, após o término da consulta, ela deve retornar ao trabalho, salvo se combinar de outra forma com o empregador, né? Mas na maioria das vezes, se a consulta é de manhã, vai para a consulta, terminou, retorna às atividades. Isso, no período da tarde ela deve retornar. O período da consulta, porque o atestado é só de comparecimento na consulta. Entendi. Após, ela não tem direito a ficar de folga, não. O dia inteiro, sim, né? Sim, compreendido. A telespectadora que sugeriu esse tema pra gente, Isabelle, ela trouxe uma realidade que, infelizmente, é mais presente do que a gente imagina. Ela quis falar também sobre assédio, né? Nesse período delicado da vida da mulher. E ela traz uma realidade de mudança de setor, de mudança de função, mas não mais por incapacidade, por dificuldade, mas muito mais por chateação, sabe? Por ter notado que a pessoa engravidou e que isso vai prejudicar de alguma maneira a empresa. Como é que faz essa caracterização? Precisa ter... A prova desse assédio é muito difícil. Geralmente é bem silencioso, só a empregada acaba percebendo, mas o que a gente indica é que ela procure provas, ou alguma testemunha, ou outro colega de trabalho, ou até filmar essa situação de perseguição que ela se sente, né? Para que futuramente ela possa requerer na justiça alguma indenização. Entendi. Mas o que acontece comumente é que isso é bem silencioso, acaba só sendo na frente da empregada e aí fica mais difícil de se comprovar, porque ela tem que comprovar, o ônus é dela. O ônus é dela, o ônus é de quem acusa, né? Isso. Nesse caso, o ônus... Nesse caso dela, né? Isso. Nesse caso do assédio, né? Agora, uma testemunha do trabalho ajudaria nessa caracterização? Sim, com certeza. A prova testemunhal ainda é um dos meios de prova mais fortes no seu trabalho, porque muitas vezes o empregado acaba se submetendo, às vezes, com relação à jornada, ela assinala o ponto e se estende a jornada. Então, só os colegas de trabalho, eles podem comprovar alguma falta cometida pelo empregador. Desirê está me trazendo aqui uma situação que também, né, me parece mais comum nas gestações de risco, em que a mulher precisa ficar em casa porque a situação é delicada. Não contabiliza, então, pelas questões da licença maternidade, não, né? Se a empregada ficar com algum problema de saúde durante a gravidez, que acontece, né? Risco de abortamento, alguma coisa dessa forma, ela deve consultar a sua médica, que vai
lhe assegurar e vai lhe dar um atestado médico. A partir do 16º dia de gozo do atestado médico, ela vai entrar em auxílio-doença. E aí, depois do parto é que começa a licença maternidade. Então, até antes do parto, ela estaria, no caso da gravidez de risco, em auxílio-doença, se for a partir do 16º dia. Entendi. Então, assim, de certa forma, ela está amparada pela legislação previdenciária, né? Então, vai se enquadrar no auxílio-doença, uma questão do INSS, não necessariamente da empresa, né, Isabelle? Isso. Entendi. Outra questão bem comum de dúvida da mulher grávida é com relação a salário e maternidade, né? Quem tem direito a salário e maternidade? Tem que ter cumprido o período de carência e tem que estar... Que é de quanto tempo, Isabelle? 10 meses. Tá. Ela tem que estar contribuindo para o INSS no mínimo por esse período, ou seja, ela tem que estar empregada nesse período, que a partir da assinatura da carteira, a empresa deve contribuir para o INSS e a empregada vai ter salvaguardado esse direito da licença maternidade. Esse valor é fixo ou é variável? Varia de acordo com o valor da contribuição. Entendi. Se você tem dúvida aí, manda no 991050400, que é o tema hoje aqui do Mulher Demais. A gente está falando sobre direito das mulheres grávidas, não é? E aí a gente acaba abrangendo também para os pais, que tem algum tipo de direito também, por mais que não seja hoje, infelizmente, igual ao da mulher. O homem pode pedir licença para acompanhar a mulher no exame? Pode sim, algumas empresas elas concedem. Eu sempre digo que depende de convenção coletiva, às vezes algumas empresas elas também elas concedem essa possibilidade, principalmente se a gestação for mais complicada. Aí depende da conciliação com o trabalho. Mas também homem também tem direito à licença maternidade, no caso seria paternidade. Se, por exemplo, infelizmente se a mãe ela falecer e ele ficar encarregado, ele também vai ter direito ao período da licença, que é maternidade. No caso de paternidade, os quatro meses. Isso. Ou então no caso de adoção, também, se a pessoa adotar e tiver a guarda já deferida na justiça, também vai ter direito a essa licença. Na volta, vou dar uma pausa aqui com a doutora Isabelle. Na volta, a gente vai falar sobre amamentação, que também são muitas dúvidas, não é? E outros assuntos mais, 991050400. Você manda pra gente a sua dúvida, que a gente volta já já a falar sobre leis trabalhistas para as mulheres grávidas. Não deixa de participar, tá? Isabelle, teve um monte de dúvida. Algumas a gente já até respondeu, mas a gente dá aquela recapitulada rápida para quem ligou a TV agora. Uma dúvida sobre a amamentação, a gente disse que ia falar nesse bloco, então vamos começar por ela. No retorno ao trabalho, para quem trabalha em escala de plantão de 12 horas, sai mais cedo, quantas horas para fazer essa questão da amamentação? Até 6 meses, ou a depender de indicação médica, você tem direito a 2 pausas de 30 minutos cada. E aí você combina com o empregador como é que faz um acordo individual para saber quando é que vai tirar essas pausas. Entendi. Não tem essa questão de plantão se dá 12 horas, se faz... Não. É a garantia dos 30 minutos. Entendi. 2 vezes ao dia. Isso. Além do intervalo intra-jornada, que a pessoa já tem direito normalmente. Qualquer pessoa que trabalha tem direito ao intervalo intra-jornada se trabalhar acima das 6 horas. Agora, Isabelle, me tira uma dúvida. Esses 30 minutos incluem deslocamento? Não inclui. Entendi. Aí fica um pouco complicado. Então, o ideal é fazer um acordo para, de repente, sair uma hora mais cedo. Porque tá entendendo qual é a minha pergunta aqui para Isabelle? Eu trabalho aqui no centro, moro no Valentino de Figueiredo, só tenho 30 minutos para fazer tudo. Não dá. Não dá tempo, né? Então, assim, não tá dizendo que é 30 minutos depois você chegar na sua casa. São 30 minutos, né? Então, se você mora de lá do seu trabalho, ok. Mas essa é uma coisa raríssima, né? Essa situação é raríssima. Daí, a ideia de fazer um acordo individual para combinar. De repente, você sai mais cedo, ou então você combina de outra forma com o empregador. Entendi. Tá explicado, então, a questão da amamentação até 6 meses ou em outras situações, né? Pode ser elastecida, depender de orientação médica. Muito bom. A outra pergunta de telespectador, ela gostaria de saber quem é prestadora de serviços públicos tem direito a salário maternidade? Tem sim, se o regime é diferenciado. Ela não é empregada doméstica, né? Ela não é empregada seletista. Se ela é prestadora, ela deve... Se ela trabalhar para alguma empresa, a empresa deve contribuir. Se ela for autônoma, ela mesma vai ter que contribuir para ter direito à licença maternidade. Agora, se for servidora pública efetiva, que aí tem toda uma legislação diferenciada, elas não são seletistas, né? Não são seletistas. Então, é a Lei 8.112, a lei específica, às vezes até elastece para 6 meses, porque o comum para
empregada seletista é de 4 meses, a não ser que a sua empresa ela tenha uma legislação diferenciada que também tributação específica que dá esse benefício de elastecimento para 6 meses. Entendi. É bom ela ver direitinho, né? Isso, com certeza. Qual é a convenção dela, o que é que está dizendo, porque tem essas questões. Se é prestadora de serviço para serviço público, certamente tende a ser CLT, né, Isso, Isabela? com certeza. Agora, se é servidora pública efetiva, concursada, aí tem as questões específicas dessa situação, né? Do servidor público, que às vezes o prestador de serviço público, ele é um terceirizado. O órgão público, ele terceiriza algumas atividades e você, na verdade, trabalha para uma empresa prestando serviços ao órgão público. E aí você não é servidora do órgão público, você é servidora da empresa que presta serviço ao órgão público, com certeza. Né, Isabela? E quando eu estava falando da empregada doméstica também tem direito à licença maternidade, a legislação da doméstica é diferenciada, quem paga não é o empregador, é o INSS, mas ele deve contribuir. Porque eu me atrapalhei a princípio, mas toda empregada tem direito à licença, desde que contribua, haja contribuição para o INSS. Quem é microempreendedor individual, MEI, também tem direito? Também tem direito, porque ele contribui, tem direito ao auxílio-doença, tem direito à licença maternidade. O autônomo também tem direito. Eu, como advogada, eu sou autônomo, eu também tive licença maternidade, só que eu faço diretamente com o órgão, porque eu contribuo diretamente. Ao INSS, né? Isso. Muito bom. Eu tô com uma dúvida aqui sobre salário e maternidade. A gente falou de salário e maternidade, começou um monte de dúvida e isso é muito bom a gente esclarecer. A nossa telespectadora Isabela disse que está contribuindo desde quando ela estava grávida, ou seja, desde o início da gravidez, né? Só que falou lá que ela tem que estar trabalhando nesse período. Eu tô pagando o meu carnê, já vai fazer 10 meses. É a Tainá, que mora em Queimadas, pertinho ali de Campina Grande. Tem direito? Ela é empregada em alguma empresa? Ela está desempregada agora. Não, e ela vai ter direito, sim. Ela não precisa, ela é autônoma nesse caso. Ela trabalha... Contribuiu desde o início da gravidez, Sim, já tem direito? Já tem direito. Entendi, isso é bacana, né? É importante ela ir no INSS, mas já tem direito, sim. É como eu, que sou advogada, eu sou autônoma e eu contribuo e tive direito à minha licença maternidade normalmente. Eu acho que ela ficou com dúvida com relação a se existe alguma carência, sabe? Tipo assim, a carência é de 10 meses. É exatamente o período que ela tá, sim, né? Então tá bom, olha aí, boa notícia pra você. Quanto tempo após você estar fora do mercado de trabalho, mas que já contribuiu ao INSS, a mulher pode ter direito ao salário maternidade? É o período de carência. Tem que ver se você pode estar fora do mercado de trabalho, mas continuando a contribuir. Eu mesma, desde os 16 anos, eu contribuo para o INSS. Lógico que a categoria é diferenciada. Eu era como estudante, depois agora eu sou como advogada. O valor que você contribui depende da sua renda. Dúvida, tem que estar contribuindo, tem né? Que estar Só contribuindo. Que contribuiu, deixou de contribuir, tem direito àquilo, não. Tem que estar ainda contribuindo. O regime é contributivo, não é um assistencial, que você não precisa contribuir. Para ter licença maternidade, direito à licença maternidade pelo INSS, você vai ter que contribuir. Entendi. Diferentemente do amparo assistencial, que é um benefício para qualquer pessoa que tem uma renda específica. Enquanto homens e mulheres é diferente. Mas para ter direito à licença maternidade é contributivo, tem que contribuir. Ou seja, tem que estar contribuindo direitinho com o carnê, né? Trabalhei 2 anos, meus empregadores não pagaram o meu INSS, eu não tive direito a salário de maternidade. Minha filha hoje tem 2 anos, eu sou Maria e moro no bairro das Indústrias. Questão legal aí, né, doutora Isabela? Se você já deixou o emprego há 2 anos, infelizmente eu acredito que já está prescrito o direito, mas ela poderia ter questionado judicialmente. É bom procurar um advogado, tirar essa dúvida, levar sua carteira de trabalho para saber se consegue acionar a justiça de alguma forma. Exato, pelo menos para reaver os seus direitos, né? Essa questão da indenizatória, né? Falou de salário e maternidade, a Isabelle falou aqui logo no início do programa que depende do valor de contribuição. Isso. Ele é variável, né, Isso. Isabelle? Tem o INSS, ele estabelece tetos, a depender do valor que você contribui. Anualmente há uma variação desse valor, como também o valor dos tetos do INSS. Então, vale a pena para saber valor específico ir diretamente a uma agência para saber as contribuições, porque de repente você contribui há um certo tempo, mas você contribui com
com o valor, depois você aumenta esse valor, eles calculam direitinho. Vai tendo aumento salarial, vai tendo reajuste e isso também vai mudando a contribuição, consequentemente o seu direito, isso, né? Isso, com certeza. Muito bom. A gente respondeu essa dúvida no início do programa também, mas a gente responde de novo, Isabelle, com relação ao período de experiência. Ela disse o seguinte, se uma funcionária descobre que está grávida no período de experiência na empresa, ela pode ser demitida? Não. Ela não pode ser demitida sem justa causa. Ela pode vir a ser demitida por justa causa. Empregada gestante também tem que respeitar as obrigações com a empresa. Toda empregada que esteja grávida, ainda que, por exemplo, no prazo do aviso prévio, ela vai ter direito à estabilidade. Era minha dúvida de agora. Quem está no aviso prévio e descobre que está grávida? Vai ter direito à estabilidade no emprego. Que ainda não foi desligada, né? Não. A Maiara diz o seguinte, ela está vivenciando esse momento, ela está de licença maternidade e ela gostaria de saber o seguinte, quando ela voltar da licença maternidade, ela tem quanto tempo de estabilidade na empresa, né? Quanto tempo eles podem ficar sem demitir? E aquela história dos 5 meses contando da licença maternidade, mais um mês de férias, que de repente ela pode ter. A licença... A estabilidade no emprego, ela começa da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Para algumas categorias, isso vale ver a convenção coletiva, que ela elastece. O comércio, eu sei que ela elastece esse período de estabilidade no emprego. Então, a regra geral é que você tem estabilidade até 5 meses após o parto. Mas você pode ver, a depender do tipo de emprego que você tem, a que categoria você pertence, que pode ser prolongada essa estabilidade no emprego. Fiquei com dúvida com relação a descobrir a gravidez antes de se empregar. Vamos pensar na situação. Você no seu escritório de advocacia e eu sou a secretária candidata. Aí você fazer entrevista comigo, eu sou aceita e tal, começo a trabalhar. No outro mês eu descubro que eu já tô com 2 meses de gravidez. Ou seja, eu comecei a trabalhar e poderia não saber, ou sabia e fiquei calada. Esse amparo legal da estabilidade, ele é previsto? Também. Assim que você é contratado, você tem direito, independente de saber ou não, ou de informar ao empregador. Muito interessante isso. A Andréia está grávida e ela quer saber a partir de quando vai começar a valer a licença maternidade dela. Seria assim ou que o bebê nasce, pode ser antes? Obrigada. Ela quer saber o seguinte, se ela sair antes, já começa a contar? Até 28 dias antes do parto, pode-se começar a entrar com licença maternidade. Mas, é importante que você goste da sua licença maternidade quando tem um bebê, para ter mais tempo para desfrutar dessa companhia, porque é um período delicado, é uma mudança de vida. Se puder segurar, eu mesmo trabalhei até o dia que eu fui ter bebê. Eu também. Trabalho só saí uma semana antes de organizar a vida, a casa, organizar quarto de lavina e tal. Então, eu tentei segurar ao máximo. Porque aí você vai poder ficar em casa desfrutando mais tempo. E aqui eu tive a alegria de ter uma empresa com um olhar, né, bacana para o funcionário que liberou para juntar com as minhas férias. Então, eu pude ficar com a Lavínia 5 meses. Isso é muito bacana. Então, faz essa negociação com a empresa, né? Tenta conciliar para ver se você consegue juntar aí as suas férias, porque é mais tempo com o seu bebê, com gente, certeza. Que a gente volta pro trabalho, o coração fica lá, apertado, né? Pequenininho. Bom dia, minha esposa ia fazer 3 meses de trabalho, sendo que a dona colocou ela para fora. E ela estava grávida, né? E não assinou a carteira dela, enfim, ela está dizendo que ela tem como reaver esses direitos. Você quer saber isso, né? Tem. Se ela tá com 2 meses de gravidez. Se ela comprovar que trabalhou nesse local, já que não assinou a carteira de trabalho, precisa ser provado. Então, como não assinou, ela tem que ver testemunhas, algum documento que tenha e pode entrar judicialmente. O ideal sempre é tentar ir até a empresa e dizer, eu tô grávida, de fato eu tenho esse direito. Mas se não conseguir amigavelmente, tem que entrar com ação judicial. Comprovando o vínculo de emprego, ela vai ter direito à estabilidade no emprego. Vamos falar de atestado, que é uma situação bem delicada também. A Patrícia disse que tem uma cunhada que trabalha de empregada doméstica. E aí, durante a gravidez da cunhada dela, né, ela teve alguns atestados por situações comuns, né, durante a gravidez, de 1 ou 2 dias. E aí, a empregadora, que eu acho engraçado, as meninas escrevem, a patroa. A empregadora, ela descontou do salário, né? Todos esses dias de atestado. E ela disse que ela tinha que receber pelo INSS. Isso é certo ou errado? É certo. Muita gente desconhece, diferentemente de empresa, que a empresa paga os 15 primeiros dias e a partir do 16º dia encaminha para o INSS. O empregador doméstico, a partir de 1 dia de falta, e de atestado médico, quem tem que pagar é o INSS. A empregada, ela tem que se dirigir ao INSS e ela vai receber esses dias pelo INSS.
Não é o empregador doméstico que tem que pagar, não. Interessante essa situação. Olha, eu já ia dizer, tá errado. Olha, eu, viu? Tá errado. A empregadora, não, INSS mesmo que seja testado de um dia. Isso. Que interessante. Agora, o que acontece é que muito empregador doméstico acaba pagando, mas é uma faculdade dele. É uma faculdade, ou seja, a empregadora dessa sua cunhada não está fazendo errado, não. Está seguindo a lei certinho, né? Outra coisa bem complicada é com relação a feriado. A gente estava conversando quinta-feira passada que era Corpus Christi, né? Que é feriado, mas parece que é um feriado facultativo, é uma coisa meio que... O que acontece com Corpus Christi, sabe? Deixa eu lhe dizer. Corpus Christi só é feriado nos municípios que houver previsão legal de feriado. Aqui em João Pessoa não é feriado. Pois é, aí a gente tava lá no parquinho e a gente conversando, e as babás conversando, e eu conversando com elas e tal. Aí ficou aquela falando, que a minha patroa não me deu feriado e tal. E eu, mas hoje não é feriado em João Pessoa. É porque alguns órgãos públicos acabaram fechando, bancos também, por exemplo, e a gente acha que o calendário de servidor público é o calendário geral da sociedade. E não é. Muitos médicos trabalham, enfermeiros, o hospital não para. E o Corpus Christi não era uma tradição, que acabou muita gente achando que era feriado. Mas aqui em João Pessoa, o feriado foi segunda-feira, 24 de junho. Para ser feriado, tem que haver previsão, tanto em lei federal, estadual ou municipal. Entendido. E aqui só dia 24 de junho. Talvez em algum outro município, dia 20 de junho, tenha sido feriado. Mas aqui em João Pessoa não foi. Isabelle tem um monte de dúvida para responder. Eu vou pedir para a Isabelle fazer isso no Zap. Pode ser, Isabelle? Pode ser. Porque tem muita gente aqui querendo gravidez ectópica, querendo saber essas dúvidas. Aí você me ajuda no Zap. Sim, fechou? com certeza. Beijo, Isabelle. Obrigada por ter vindo, pela tá? oportunidade. Dá É um tua prazer. rede social para o pessoal te seguir. Isabelle@monzalasadvogados.adv.br. Tá todo mundo lá, junto e misturado. Beijo pros meninos, beijo pra Reinaldo. Obrigada pelo carinho sempre.